o Trump, então, esse maluco tem bola mesmo, né? Porque, assim, isso daí é... Muita bola no sentido de coragem ou tem... Coragem. Não, o cara é kamikaze, né? Psicopata não tem coragem. O cara, ele não vê essas consequências, não. Psicopata, ele gosta de poder. Mas não é maluquice um pouco? Porque, assim... é insanidade, é psicopatia. Na verdade, você pega o livro Ponerologia, que é o estudo da maldade, Ponerologia, Psicopatas no Poder, do psiquiatra polonês Andrew Lobachevsky, ele mostra que só 4% da população é psicopata. Uhum. Só que no alto escalão do poder, nos tomadores de decisão, em vez de você ter 4%, você tem 60%. Porque o cara, chegar lá... o cara coloca isso como meta de vida. Uhum. Eu quero estar numa posição de poder. O cidadão comum, que é normal, ele fala, cara, eu quero pagar os boletos, garantir o leite das crianças. Esse cara não, a missão dele é estar numa posição que ele vai mandar em todo mundo e vai exercer o poder, o controle. Então, estatisticamente, CEOs e os caras que estão nas grandes posições de poder são psicopatas, pô. E aí, nesse momento, a gente tem, então, os Estados Unidos comandando, de certa forma, mexendo as marionetes na Venezuela. Sim. Né? E fazendo uma ofensiva séria para tomar o Irã. Sim. Porra, isso... E vai todo mundo ficar olhando, na tua opinião? Depende, né? O que tu acha que os caras da Europa vão fazer? Ele já tá uma vaselina, né? E eles já jogaram um pauzinho pra entrar. nós aqui também. Lógico. Agora tá estranhíssimo. Com o lance do PCC e do Comando muito Vermelho. Estranho. Aí você... a gente sempre vê essas notícias na televisão, né, ou na internet, você fala, cara, esses caras aí do Oriente são muito loucos, né? Essa vida é estranha. Você vê a guerra na Ucrânia. Cara, chegou na Venezuela. Chegou no Equador agora, porque na semana que eles atacaram o Irã, eles atacaram o Equador. Porque o governo do Equador pediu, falou, joga os mísseis aqui nos traficantes. Ele falou, pra já. Aí destruiu tudo. Então, para daqui a pouco a gente ver essas aeronaves americanas passando aqui jogando míssil também, cara, não é impossível, não. É impossível. Eu já tô me preparando psicologicamente para ver isso. Eu acho que todo mundo deveria se preocupar. Inclusive, o próprio presidente Lula, ele falou, a gente tem que estar aberto a qualquer cenário. Porque se a gente não se proteger, qualquer dia alguém invade a gente. Ele acabou de falar isso. Esses caras estão tendo feedbacks ali de inteligência e de diplomacia. Tá chegando informações estranhas. Ou não sei se os representantes americanos estão passando coisas estranhas, né? É muita maluquice imaginar um cenário desse, cara. Doideira. Imagina o cara, o Trump, começa a explodir. Ele já começou a explodir todo mundo, mas... Não, já começou a explodir e você todo vê mundo. que se fosse na primeira gestão dele, cara, tinha uma comoção global criticando. Agora parece que a galera tá meio anestesiada. Por enquanto, ele tá atacando ditaduras. Não, mas, poxa, dizem que um dos primeiros mísseis que caiu foi um Tomahawk americano que matou mais de 100 meninas num colégio de ensino infantil, pô. O Irã até fez um vídeo com inteligência artificial falando sobre isso. Sim, parece que realmente era um míssil americano, né? Estão dizendo. Mas é muita informação desencontrada. Mas assim, já era pra galera tá chiando muito. Mas o cara tá com tanto... Quando você falou de tá com muita bola... Aí eu fiquei na dúvida se era coragem ou se era força. Se for força, ele tá com uma força absurda, cara. Porque antes ele brigava com a Big Tech, Big Media, né? Wall Street, o Vale do Silício. Agora ele tá com o apoio de todo mundo, cara. Mas e a política interna dele lá? Essa não tá tão do lado dele, né? Não, ali não, mas ele consegue... né? O que ele quer? Ele quer colocar os Estados Unidos num estado de guerra para invocar ali poderes emergenciais e calar a boca de todo mundo na marra. Que é isso que eles gostam, né? No final das contas, né? Resolver assim, né? Caralho, pior que isso daí é uma linha de pensamento que faz sentido, né? E quanto mais tiver o caos interno, melhor. Vamos supor que a oposição, ele sai na rua quebrando tudo. Ele vai falar, não falei que todo mundo é maluco? Vou ter que decretar estado de sítio. Ele tá doido pra galera sair quebrando tudo. Ele tá até pedindo, vai lá, quebra lá. E é por isso que ele tá mandando molotov pra casa dos caras, porque pra ele é ótimo, né? Será que é por isso, então, que o ICE continua agindo, então, sem parar? Em que sentido? Assim? O ICE ele já matou americanos. Já, né? Uns 3, eu acho. Pelo que eu ouvi, os caras têm metas pra deportar gente. Sim, né? Mas se você pegar os dados, você vai ver que os presidentes democratas que falavam a favor dos imigrantes...
deportaram mais imigrantes que o Trump está deportando. Isso é meio que uma jogada de propaganda dele também. Mas dessa vez o ICE ele é violento, né? Ele entra, ele vai para as manchetes porque ele matou americanos. Sim. Né? Não, a criancinha, filho de mexicano ou venezuelano, tá indo pra escola de mochilinha. Lá, as crianças vão pra escola sozinhas lá, né? Nego enquadra a criança no caminho da escola, meu irmão, e leva. Aí o pai, a escola ali, teu filho não chegou hoje não. Aí o pai fica desesperado, vai ver que o filho tá lá no centro de detenção, moleque menor de idade. Tá? E parece que eles estão fazendo isso de propósito pra gerar raiva nos caras. Parece um pouco. Não, assim... eu tento não ir para uma questão sem provas, mas eu acho que a gente pode especular, né? Acho que a gente pode especular. Pode especular, não pode? Né? Vamos especular então, mas assim, eu vou dar referência. Tá bom. Porque pode ser que o cara tenha problema psiquiátrico. Pode ser, tá bom. O cara tem 2 nomes, porque às vezes ele aparece como Bill Woods, William Woods, às vezes ele aparece como Bill Brock Bader. Tá. Ele usa esses 2 nomes. O relato desse cara que ele deu pra jornalista Carrie Cassidy, né, do Project Camelot, que aí quem conhece vai falar, essa é teoria da conspiração. Mas entrevistaram pessoas do meio militar de alto escalão, generais, coronéis e tal. Ele disse que ele estava trabalhando na época da Guerra do Golfo e ele pilotava drone. Pilotava controle remoto, né? E ninguém sabia que os americanos tinham drones e que os drones lançavam mísseis também. Ninguém sabia disso. Isso era super secreto. E aí, os superiores dele, acho que ele era tenente, os superiores começaram a falar, joga o míssil ali naquele vilarejo. Aí falou, por quê? Não, mas joga no vilarejo. Aí ele jogou. Aí depois os caras falaram, joga ali. Tava tendo um casamento, cara. Pô, vou jogar no pessoal do casamento? Aí ele pegou, em vez de jogar no casamento, ele jogou na montanha que tinha do lado. Aí o cara falou, se você fizer isso de novo, você vai ser preso e a acusação vai ser pedofilia. A gente vai pegar uma criança pra dizer que você molestou a criança. Aí ele falou, tá bom. Aí ele fez de novo. Aí ele foi preso, acusado de pedofilia. Aí ele saiu da prisão e falou, eu nunca fiz nada com nenhuma criança. Eles que me enquadraram porque eu não quis explodir o casamento. Aí eu pergunto, por que eles queriam explodir o casamento? Que eles queriam gerar ódio nos caras, para os caras fazerem um atentado contra os Estados Unidos ter desculpa para invadir o Oriente Médio, e não só pegar o petróleo, mas pegar também todas as rotas ali de heroína, né? Da papoula, que é sempre assim, né? Mas acabou rolando depois? O quê? Alguma ação dos Estados Unidos? 11 de setembro, pô. A galera tava com tanto ódio. Por que os caras estavam falando que os Estados Unidos era o grande Satã? Porque os caras estavam no casamento com um míssil na cabeça da noiva, pô. Entendi. Entendeu? Pra caralho, tá. Aí os caras, pô, meu irmão, a gente vai ter que atacar esses caras, porque isso é muita... Imagina, você... Cara, explodiu na minha filha no casamento. Entendi. Aí, galera, vocês não vão fazer... Vocês são macho ou não? Os caras, vamos ter que fazer alguma coisa, né? Aí eles falam... Aí quando eles fizeram, eles falaram, obrigado. Entendeu? Era tudo que eles queriam. É tudo que eles precisavam. Agora, o 7 de outubro, aquela situação horrorosa que aconteceu em Israel. Quando aquilo aconteceu, eu entrei numa live, eu falei, isso aqui vai ser a derrota do Hamas e a derrota do Hezbollah, a derrota dos Houthis do Iêmen e a derrota do Irã, e vai acabar. Porque eles cometeram o pior erro da vida deles. Porque fazer uma atrocidade dessa era tudo que Israel precisava para destruir todo mundo com razão. Porque se os caras fizerem até maldade com criança, né? Não vou nem entrar no mérito aqui para não... Por causa da plataforma, para não poluir a mente da galera, né? Sim, mas são coisas grotescas, assim. Então eu falei, cara, mas que burrice que esses caras fizeram. Eles assinaram a sentença de morte deles. Porque eles vão entrar agora barbarizando. Então isso que a gente está vendo acontecer no Irã agora começou porque os caras lá na faixa de Gaza tiveram uma ideia idiota, absurda de fazer aquilo. Os caras falaram, obrigado, é tudo que eu precisava para destruir literalmente vocês. Mas como o Hamas já está, de certa forma, desmobilizado... Sim. Putz, não é um pouco de overkill isso daí? Não se passaram, não? Precisava fazer isso? Não, daí então, é porque os Estados Unidos queriam, de verdade. Sabe por que, né? que não é overkill? Porque quem patrocinava o Hamas que fez isso era o Irã. Sim. Então você vai na fonte, né?
Entendeu? É que o Irã tava negociando também. Não, né? aí sim, isso aí eles pegaram no... E o Trump sempre... a galera não aprendeu isso. O Trump sempre pega no contrapé. Como assim no contrapé? Na primeira ataque que eles fizeram, na guerra de 12 dias, ele falou, estou pensando ainda se vai atacar ou não, a gente tem 15 dias aí de negociação. Eu falei, isso era sexta, eu falei, ele vai atacar amanhã. Ah, por como é que você sabe, Daniel? Pô, porque eu acompanho a conversa do pessoal do setor de inteligência no mundo. Pô, eu trabalhei lá no CEP, lá na Operação Psicológica, eu tô no meio, eu sei onde é que os caras estão falando, não é nada secreto. São grupos que tem lá dentro do X, são grupos que tem no WhatsApp que os caras conversam. E tava chegando os caras falando, estamos mobilizados, vai ser amanhã. Eu falei, vai ser amanhã, porque sempre é sábado, né? É sempre sábado os ataques, para não destruir a Bolsa de Valores, que a Bolsa está fechada. Eu sempre falo isso, é sempre sábado. Eu os caras, daqui 15 dias. Eu falei, não, é próximo sábado. Esse também eu falei, cara, vai ser nesse próximo final de semana, vai ser no sábado. E foi no dia 28 de fevereiro, sábado. Então se for os Estados Unidos a estourar uma bomba atômica, vai ser no sábado. Provavelmente. Entendi. Ou domingo, sábado ou domingo. No sábado, para dar o tempo lá do domingo lá para eles poderem dar um... para dar uma descalibrada. Provavelmente. Imagina o evento uso de arma atômica. Ou imagina esse evento. E a gente... isso aconteceu... É filme de terror na vida real. E a gente tá falando sobre isso. Imagina isso, cara. Só um sinal de que o mundo tá muito estranho é isso ser falado. Porque era para isso nem ser cogitado. Quem falou sobre isso, cara, em 2020, na época da pandemia, era o chefe do sistema de defesa britânico. Era o general... Pô, não vou lembrar o nome dele. Ele falou, eu tô muito preocupado que hoje em dia as pessoas estão falando de ataque atômico como se fosse assim uma coisa de... fui jogar bola. Tá vulgarizando esse tema. Não pode vulgarizar isso não. Isso é coisa muito séria, gente. Vocês já viram as simulações de uma guerra atômica? É 99% de chance de extinção total da humanidade. Né? Saiu um filme aí que eu sempre esqueço o nome do filme, com aquele Idris Elba, né? Ele fazendo o papel do presidente americano. E é uma simulação de como seria um ataque nuclear, né? E tem um livro também que é incrível, saiu já em português, que é o Guerra Nuclear, um Cenário, da Annie Jacobsen. Cara, é sinistro. É pior do que você ver um filme de terror. É uma simulação do que aconteceria. Tipo assim, dia 1, cai uma bomba nuclear na Califórnia em cima de uma usina nuclear. Aí já tem a radiação da bomba mais da usina se espalhando na Califórnia. E aí os Estados Unidos não sabem quem foi, acham que foi um submarino norte-coreano. Aí na hora que eles estão pensando o que vão fazer, o radar já diz que tem outro míssil interbalístico vindo. Os caras falaram, ferrou, meu irmão. Não foi uma coisa isolada, eles querem aniquilar. Aí começa a correria, meu irmão. Aí você tá lendo o livro, vendo o filme. Eu assisti o filme em casa, meu irmão. Quando terminou o filme, eu tava com o pescoço duro, cara. De tanto estresse. Eu falei, caraca, quase fiquei com a torcicola. Eu falei, meu irmão, que nível de tensão. Porque o filme, você fala, pô, vai resolver. E não resolve. Você fala, ih, ferrou. Adrenalina pura. Como é que é o nome do filme? Esqueci, cara. Tu falou que esqueceu. Que é o Idris Elba, que é o presidente. Casa de Dinamite? Casa de Dinamite. Pô, sinistro. Aí os caras falam, bobeira. Você não assistiu prestando atenção. Presta atenção. Cara, é um filme muito tenso. E eu não sou de ficar tenso de bobeira com filme, não. Eu vejo os filmezinhos brabinhos aí. Casca grossa. Filmezinhos, né? Grotesco. Até a Super Xuxa quando baixa astral. Esse é sinistro, meu irmão. Porra. Minha mãe não deixava ver, não. Tinha que ser escondido. E aí, então a gente agora tá... Então agora a gente tá assistindo os Estados Unidos tentando aniquilar o Irã e, de certa forma, controlar aquilo ali. Cara, isso daria aos Estados Unidos um controle sobre a energia, boa parte da energia que alimenta o seu principal inimigo, que era o que a gente estava falando antes, que é a China, né? Então, os Estados Unidos controlando o Estreito de Hormuz... O que falta pros caras? Eles vão estourar o que depois? Acho que já era, né? Acho que... Cara... Aí tem um controle bem amplo do mundo. Pra eu não ficar repetindo o que todo mundo já veio aqui e falou, vou tentar falar coisas diferentes. Tá. Existe uma possibilidade de que... Não é que o petróleo chega a $200. E outro dia eu tava vendo uma entrevista da Al Jazeera, né? Que é incrível, né? Sempre começa coisa no Oriente Médio, eu ligo a Al Jazeera e fico vendo o dia inteiro. Que é uma emissora do Catar, né? E aí eles estavam entrevistando o cara, aí a mulher falou assim, mas professor, o que aconteceria, qual seria a grande novidade se o petróleo chegar a $200 o barril?
Aí ele falou, nunca aconteceu isso, por isso que é novidade. Bom, tá. Mas só que eu falei, cara, isso nunca aconteceu. A galera não tem noção o que é um barril de petróleo a $200. Isso quebra o planeta. E não é que o barril do petróleo pode chegar a $200. O barril do petróleo vai ficar mais em extinção do que o mico-leão dourado. O petróleo vai sumir. Ou seja, o cenário que a gente está vendo é o mundo mudando de uma ordem mundial que todo mundo comercializa com todo mundo e tem energia barata para financiar a indústria, ou para um mundo que não tem mais energia barata. E quando você não tem energia barata, a indústria não funciona. E aí acontece um processo de desindustrialização do planeta. A gente está diante de um perigo disso acontecer. Sem falar no risco de recessão, né? Essa semana eu vi uma reportagem da BBC, uma especialista falando que está entre 70% e 80% de chance de, mesmo parando hoje a guerra, uma recessão global ferrenha. Alguns estão dizendo que essa crise do petróleo atual já é pior do que a crise do petróleo dos anos 70, que acabou com o milagre brasileiro, por exemplo, né? Na época do presidente Médici. Então, a galera não tem noção. É porque os efeitos devem vir só daqui a 15 dias. A galera aqui no Brasil não tem noção ainda do tamanho do problema. Não vai ser uma marolinha, vai ser um tsunami mesmo. Cara, eu vou explicar para vocês. Ó. O Brasil, 10 meses atrás, decidiu descorrelacionar o preço do petróleo aqui dentro com o preço do petróleo lá de fora. Então, num ano pré-eleição e agora no ano de eleição, 2025 e 2026, isso é legal, né? Agrada, né? Você dá uma segurada no preço do combustível, a galera... Porque se você deixar subir, incomoda, o pessoal fica chateado, ainda que não seja tua culpa. Então, existe uma defasagem de 10 meses já do nosso preço do petróleo com o preço do petróleo lá de fora. E do diesel também, principalmente do diesel. E aí o que aconteceu? A Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a BINCO, eles importam diesel e vendem aqui dentro. Então o cara compra e tem que vender mais caro aqui para ter lucro. Senão não vale a pena fazer. Só que tá uma defasagem tão grande do preço que já eram 10 meses que o preço estava congelado. Só que o pessoal, quando congelou esse preço, não contou que ia ter um pico no preço com a guerra no Irã. Uhum. Então a defasagem que era aceitável virou uma coisa desproporcional. Então esses caras chegaram e falaram assim, olha, não vou mais importar petróleo. Já desde a semana passada. Não importo mais. Pô, não importa mais por quê? Vou fazer uma simulação fácil aqui. Eu compro por 10, tem que vender por 5. Eu não vou fazer mais esse jogo. Então ou você me garante que o preço vai subir, ou eu não vou importar mais. Então a gente tem um risco de escassez de combustível.